Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Josvan e hoje teremos mais um momento de meditação e reflexão na Palavra do Senhor no livro dos Salmos, Salmo 19, que diz assim a Palavra do Senhor: Os céus anunciam a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte e cada noite repete isso à outra noite. Não há discurso nem palavras, não se ouve nenhum som. No entanto, a voz dos céus se espalha pelo mundo inteiro e as suas palavras alcançam a toda a terra. Deus armou no céu uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre, como um noivo, como um atleta ansioso para entrar numa corrida. O sol sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus mandamentos merecem confianças e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e animam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, são mais doces até do que o mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhe obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos meus pecados, que cometo por vontade própria. Não permitas que ele me domine. Assim, serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. E as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e o meu defensor. No Salmo 19, anuncia a glória de Deus, fala da lei do Senhor. Aqui a gente quer falar um pouco e meditar um pouco de alguns versículos e algo que me chamou a atenção, que falou no meu coração, eu queria compartilhar com vocês. A gente começa a ler esse Salmo de Davi e é um belo desafio, é um maravilhoso estímulo para nós no dia de hoje. Dá para imaginar como ele escreveu isso. Ele ficou fascinado a observar tudo que o nosso Deus, nosso Criador, fez. Este salmo é um encontro do salmista com seu Deus, onde ele encontra sentido da natureza, onde ele encontra sentido para a vida. Do versículo 1 ao versículo 4 fala desse céu, fala dessa glória de Deus. Toda a criação tem suas marcas. Toda a criação tem as marcas de Deus. Toda a criação tem a marca do nosso Criador. O nosso coração anseia por Ele. Muitas vezes olhamos para o alto apenas para ver milagres, mas o convite é para não complicarmos nossos pensamentos. O convite é para descansar, desfrutar dessa beleza que existe, deixando o nosso espírito envolver-se pela grandeza revelada pela glória de Deus, o milagre da vida. Estamos vivos. Então esse é um grande convite que no começo desse salmo faz para mim e faz para você. Ele começa a falar do dia, da noite, do sol. Tudo testemunha de um Deus vivo, de um Deus real para nossas vidas. O dom da criação foi revelado a nós. No versículo 3, diz que não houve som nenhum. O que ouvir? Como ouvir? Uma palavra que eu deixo para nós nesse momento é o silêncio. O silêncio é o grande segredo desse ato de ouvir
o nosso Deus. Devemos aprender a ter e praticar, de ficar em silêncio para ouvir. Quando conseguimos nos silenciar, começamos a contemplar, começamos a ver algo maravilhoso. O salmista nos ensina a ter esse tempo de silêncio, nos desafia a ter esse momento de contemplação, nos inspira a ter esse momento de meditação, apenas a olhar o céu, apenas a olhar tudo que Deus criou ao nosso redor. Fala conosco todos os dias. No versículo 7 ao 14, fala dessa lei, a lei perfeita do Senhor. A lei de Deus não é meramente um conjunto de regras frias, normas, proibições. Não. A lei de Deus é um princípio. É um princípio eterno que gera saúde, proteção, alegria e maturidade. Essa é a lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita, refrigera, dá descanso à nossa alma. É um testemunho do Senhor que é fiel e dá sabedoria aos simples. No versículo 7 a gente leu isso. Dá sabedoria aos simples, aos humildes. A lei de Deus ensina o nosso coração como deve andar, como deve praticar, como devemos viver nesse mundo. Ela também nos dá confiança, criando um clima gostoso de tranquilidade entre Deus e o homem, entre Deus e a humanidade. É maravilhoso isso. Refletir e entender esse respeito reflete amor, reflete obediência. A lei do Senhor reflete amizade. A gente encontra isso em Moisés, em Abraão, gera adoração. A gente encontra isso nos livros de Salmos, em ler, em meditar, em refletir naquilo que Davi estava escrevendo. Gera adoração ao nosso Deus. A lei do Senhor é fonte também de sabedoria. No versículo 8 nos ensina, fala dos ensinamentos do Senhor, são certos. A sua palavra é correta, é verdadeira. No versículo 9 diz que o temor do Senhor é bom. Devemos ver isso com bastante atenção, pois os seus julgamentos são verdadeiros e são justos, sempre são justos. Isto é, ter atitude respeitosa com o nosso Senhor. Não é ter medo, mas sim respeito e amor. Isso é diferente de ter medo a Deus, como já falei, ou ficar paralisado, ou sentir que não se pode errar. Não. Temer o Senhor é saudável. Que possamos, eu e você, a ter isso, a temer o Senhor, sendo saudável, entendendo que esse Deus, sabe, é tremendo em nossas vidas. O versículo 10 fala de algo precioso, mais do que o ouro. O precioso aqui é viver verdadeiramente como um filho, como uma filha, criados à imagem e semelhança desse Deus. Viver na intimidade com o Pai é precioso. É ver o outro também como semelhança do nosso Deus e amá-lo. Assim como Jesus disse, ama teu próximo como a ti mesmo. Isso é precioso, principalmente nos dias de hoje. No versículo 12 ao versículo 13, peguei uma palavrinha que fala, livra-me, Senhor, livra-me. Nesses versos temos uma oração do salmista, uma oração de Davi, em que duas petições são feitas diretamente a Deus. Fala de uma pureza e fala também de uma culpa. Elas sempre estão juntas, afinal a culpa é uma sensação de impureza. O próprio Deus resolve essa questão. Ele o faz através do perdão. Ele tira essa culpa
ele deixa claro quando nos perdoa. Davi glorifica a Deus exaltando a sua palavra, e é por ela que leva a um lugar mais íntimo. É pela graça de Deus que é revelada, que Davi glorifica ao Senhor, entende e olha para os céus, começa a ficar maravilhado com tudo que o Criador fez. Olha para dentro dele, vê a culpa, sim, vê os erros, mas também vê a graça do nosso Senhor. E por fim, no versículo 14, o salmista nos convida, nos desafia a ser agradáveis. O salmista ele encerra com essa oração que pede a Deus que aceite os pensamentos e as palavras que saem da sua boca e ao mesmo tempo que seja puro os seus pensamentos e suas palavras todos os dias. Eu faço uma pergunta, fazemos uma pergunta nesse momento. Você mudaria o modo como viver? Se você soubesse de cada palavra e pensamento, seria primeiro examinado por Deus, o que você faria? Davi pede a Deus que aprove as suas palavras, que aprove os seus pensamentos, como se ele fosse ofertar algo maravilhoso no altar ao Senhor. Ele trazia uma oferta grandiosa, as suas palavras e os seus pensamentos. Como você, como eu, como nós podemos fazer isso diante do Senhor? E o salmista nos desafia a todos os dias olhar para a natureza e buscar o conhecimento do nosso Deus. Quando olhamos para a Escritura, devemos ficar admirados com tanta sabedoria que Deus tem para mim, tem para você. Tanta sabedoria que Deus tem revelado todos os dias. E quando damos a devida importância à sua palavra, sua mensagem penetra ao nosso coração, ao ponto de transformar nossa vida de uma forma tremenda. Podemos orar assim como Davi: purifica-me, Senhor, porque apesar de todo o meu amor, de todo o teu cuidado, o pecado me cerca e me acompanha, mas não permita que meus erros, enganos triunfem sobre mim. Me acolhe. Na tua presença, assim posso sentir que os meus sentimentos e palavras são agradáveis a ti, que és o meu Salvador. Que o amor de Deus guie a sua vida. Amém.